Chegamos a mais um exercício muito clássico aqui da programação. Nossa, eu falei clássico, meio narrador de futebol. Que é a conversão de temperaturas de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, graus centígrados, sei lá como é que se chama esse negócio. Então, basicamente, ele diz assim, qual a temperatura em graus Celsius? Então, a gente tá na temperatura aqui, sei lá, na temperatura aqui de 31 graus. 312 não, 31 graus e meio. Então, ele vai me dizer aqui, ó, a temperatura de 31 graus e meio centígrados corresponde a 88,7 graus Fahrenheit. Como isso foi feito? É só você me acompanhar nesse vídeo, meu querido. Então coloca a sua ficha, aperta Start e vem contigo. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo ao 14º exercício do seu curso de Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e nesse exercício, como você acabou de ver, a gente vai relembrar um pouquinho um conceito meio de física, mas que é do nosso dia a dia. Por exemplo, se você sair do Brasil, fizer uma viagem e nesse lugar que você viajar, não utilizar o nosso sistema de marcação de temperatura, que é o grau Celsius, utilizar, por exemplo, o Fahrenheit, você vai precisar fazer essa conversão. E aí, provavelmente, você vai procurar um aplicativo, ou então você vai procurar no Google. Então, você pode fazer o seu próprio programa para poder converter temperaturas. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, vamos para o computador, vamos começar a trabalhar. Então, o enunciado da questão é esse daqui, ó. Desafio 14. Escreva um programa que converta uma temperatura digitada em graus Celsius e converta para graus Fahrenheit. Esse é um exercício bem mais tranquilo que aqueles que a gente passou, né? O que acabou de passar aí de porcentagem, mas ele tem um detalhezinho que eu gosto de mostrar dentro de sala de aula e por isso que eu trouxe ele aqui para você. Então vamos lá, arregaça as mangas e vamos trabalhar. Então vamos lá, vamos botar aqui. É uma temperatura, né? Então flutuante, vamos lá, chamar de C, né? Em Celsius, float, input, digite, informe a temperatura em centígrados Celsius, sei lá como é que fala esse negócio, e aí a gente vai calcular o F. Isso é uma fórmula física, e essa fórmula ela é calculada baseada no mesmo princípio que a gente utilizou lá para porcentagem. A fórmula utilizada é 9 vezes a temperatura em Celsius, esse valor dividido por 5, né, 9 vezes Celsius, tudo isso dividido por 5, e o resultado dessa equação que eu acabei de falar, somado com 32. Então vamos fazer. Então, ó, 9 vezes C, tudo isso dividido por 5, e tudo isso somando 32. Essa é a equação de conversão de Celsius para Fahrenheit. Agora é fácil dizer, ó, vamos lá. A temperatura de tantos graus centígrados corresponde a tantos graus Fahrenheit. Então, exclamação, ponto format, C e F, nessa ordem, né? Para ficar na ordem dos blocos aparecendo aqui. Se quiser delimitar a ordem, você pode botar aqui 0 e aqui 1. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Vai nessa ordem. Se você colocar aqui 1 e aqui 0, ele vai botar primeiro, o primeiro aqui e depois aqui, certo? Então, dá para fazer isso, ou então deixa vazio e não tem problema nenhum. Então, vamos deixar uma linha em branco aqui para parar de reclamar da sintaxe. Eu gosto sempre de dar esse espacinho aqui entre os operadores, para mim fica mais visível, e o Python também não reclama, tá vendo? Então eu gosto sempre de deixar assim, mas vamos executar. Botão direito aqui no exercício 14, run, e aí vou colocar lá, sei lá, 45 graus. 45 graus centígrados corresponde a 113 graus Fahrenheit. Então, por exemplo, aqui, ó, temperatura aqui do Rio de Janeiro. 40 graus. 40 graus no Rio estaria 104 graus Fahrenheit. Nos Estados Unidos, por exemplo, que usa esse tipo de medição. Beleza? Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte. Dá uma olhadinha no código que está aqui embaixo. Se você perceber, ele está fazendo primeiro a multiplicação, né? Por conta dos parênteses. Depois dessa multiplicação, ele faz uma divisão por 5. E por fim, ele soma todo esse bloco com 32. E aí a gente pensa o seguinte, esses parênteses são bons porque a gente delimita, né, a expressão para poder entender, compreender como é que funciona o cálculo. Só que, nesse caso específico aqui da conversão de Celsius para Fahrenheit, você não precisa de parênteses nenhum. Isso porque, se você tirar os parênteses, olha só, vou tirar todos os parênteses da expressão, vai ficar 9 vezes C dividido por 5 mais 32. Agora a gente vai aplicar a regra de precedência que você viu na aula 07, que é a aula que você precisa assistir para poder, né, fazer esse exercício sem muito sofrimento. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Fahrenheit vai ser 9 vezes C dividido por 5 mais 32. Vamos ver na ordem aqui. A multiplicação e a divisão têm a mesma ordem de precedência. Então, como eu disse lá na aula, acontece quem veio primeiro. Então, vai fazer primeiro a multiplicação, 9 vezes C, depois a divisão por 5.
Tá lá. E aí, o resultado disso aqui vai ser somado com 32, já que o operador de adição é o último a ser feito, porque ele tem a última ordem de precedência. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Com 40, deu 104, beleza? Com parênteses. Vamos executar de novo, sem parênteses nenhum. Então, vou botar aqui 40, tem que dar 104 também. Ah lá, 104, o mesmo valor. Então, está comprovado de que eu não preciso de parênteses aqui, porque a ordem de precedência da expressão é exatamente a ordem que os operadores aparecem. E aí, molezinha esse exercício, né? É porque esse exercício eu gosto de mostrar exatamente que os parênteses às vezes fazem diferença, como é o caso do exercício que a gente fez lá da média, mas às vezes eles não fazem tanta diferença assim. Mas eu gosto de utilizá-los porque fica mais fácil de conseguir ler a expressão. Fica mais explícito, você diz exatamente o que você quer que aconteça primeiro. Eu gosto sempre de ter essa possibilidade, beleza? Então a gente fica por aqui. Esse exercício é um pouco mais rápido, mas o próximo ele vem bem caprichado. É o 15º exercício. Todos esses exercícios são feitos baseados em todos os conceitos da aula 0 até a aula 7. Então é importante que você faça bastante. A gente vai entrar nos exercícios um pouco mais complicados, não a partir do 15. O 15 ainda é tranquilo. Do 16 para frente, a gente já entra numa coisa mais, mais hardcore. Mas assiste os vídeos, lembre-se, é sempre uma escadinha. Você vai subindo e lá em cima você nem percebe que sofreu tanto. Vai por mim, eu estou há muito tempo preparando essa lista de exercícios, eu trabalho com isso há muitos anos, ela não foi uma lista de exercícios trabalhada aqui para o curso de Python, é a lista de exercícios que eu uso para ensinar qualquer linguagem de programação. Vai por mim, ela funciona. Então é isso, pequeno gafanhoto, a gente se vê no próximo vídeo de exercício, que tá bem legalzinho. É um exercício muito simples também, mas o enunciado, a interpretação do enunciado é bem gostosa de fazer. Então a gente se vê no próximo exercício de Python. Um forte abraço, não se esqueça de praticar muito e compartilhar o vídeo com seus amigos. Um abraço e até a próxima!